uma alegria estar aqui, muito agradecida pelo convite. É sempre um desafio, na verdade. Deixa eu só mudar aqui, porque vocês desapareceram e eu quero falar para vocês, apareceu. É sempre um desafio, né? Preparar alguma coisa e, assim, vocês podem ter certeza que o trabalho é todo espiritual, assim. De mim eu dou boa vontade e tempo, né? Mas a inspiração vem porque a gente pede, porque se eu fosse eu mesma falar sobre isso, eu não teria para dar. Então eu falei, Senhor, estou aqui, vamos para o trabalho, mas eu preciso de ajuda. E aí a espiritualidade vem e ajuda. E a gente vai falar hoje sobre os trabalhadores da última hora, né? Como proceder. Particularmente, esse foi sempre uma parte da Bíblia, né? E depois do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu tive dificuldade, assim, não era um texto fácil para mim. E aí, obviamente, vem o desafio que a gente precisa estar estudando e estar se aprimorando e estar entendendo melhor, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem até agora? Tranquilo? Então tá. Qualquer coisa, vocês me sinalizem aí, por favor, tá? Então, vamos recapitular a parábola dos trabalhadores da última hora, né? Que Jesus falou para os seus apóstolos. Era um pai que era dono de uma vinha, uma fazenda, e ele foi até uma praça, suponho eu, né? Vou contar aqui com as minhas palavras, e chamou alguns trabalhadores para trabalhar na sua colheita. Isso ele foi na primeira hora do dia, né? No início da manhã. Depois ele voltou num segundo momento, chamou mais alguns trabalhadores. Depois ele voltou num terceiro momento, chamou outros trabalhadores. Todos foram trabalhando e ele combinou um determinado salário desde o primeiro, né? Desde os primeiros chamados. Até que ele foi na 12ª hora do dia chamar os trabalhadores, na 11ª hora do dia, chamar os trabalhadores e perguntou para eles: e vocês, o que estão fazendo aqui? Por que vocês não foram trabalhar? E aí eles respondem: nós estamos aqui o dia inteiro e ninguém nos chamou. Então ele fala: então venham trabalhar comigo. E os trabalhadores foram. Então, assim, a primeira questão é: esses trabalhadores não estavam de preguiça lá. Eles estavam aguardando o trabalho, serem chamados para a tarefa, né? Talvez não estivessem prontos ainda, os outros que passaram criam questões mais específicas. Vamos pensar sobre isso daqui a pouco. E aí, ao final do dia, o dono da terra fala para o seu ajudante, né, para o seu colaborador: pague do que chegou por último ao primeiro e pague 1 denário. E aí, o que só trabalhou 1 hora ganhou 1 denário, o que trabalhou 3 horas ganhou 1 denário, e o que trabalhou 12 horas também ganhou 1 denário. Só que esses que chegaram primeiro, eles ficaram muito indignados. Porque como assim? Nós trabalhamos o dia inteiro e aquele que chegou por último e só trabalhou 1 hora, só trabalhou 2 horas, vai ganhar o mesmo que nós. Então, eles esperavam ganhar mais, porque eles tinham trabalhado mais tempo. Só que o Senhor fala: mas não foi isso que eu combinei com vocês? Se foi o que eu combinei, está pago. Vocês não têm que questionar o que eu faço com as outras pessoas. E aí dá uma bronca neles, fala: olho mal, sai daqui, não quero mais vocês e tal. E Jesus encerra a parábola com essa informação, né? E o que nós podemos tirar dessas informações todas? Isso está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo também, né? Algumas passagens da Bíblia, do Novo Testamento especialmente. Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo e traz as informações sob o olhar espírita, né? E qual é a visão desse olhar espírita? O espírito Henri Heine vai se comunicar e vai trazer a primeira informação para a gente. Os primeiros trabalhadores
segundo o Henri Heine, os primeiros trabalhadores historicamente, vamos dizer assim, de Deus, são Moisés e depois os filósofos e aqueles que os procederam, né? Vieram depois deles. E aí a gente vai pensar assim, mas por que Moisés? E por que Platão? E por que Sócrates? Né? Como é que funcionou isso? Esses espíritos, quando vieram à Terra, eles tinham uma tarefa, eles eram os primeiros trabalhadores. E eles tiveram uma tarefa muito árdua. Vamos pensar na lei da vida pagã. Antes de Moisés, como que era a vida? Gente, vocês conseguem pensar? Eu vou fazer algumas perguntas, vocês não precisam responder no microfone, vocês só vão refletir a respeito, tá bom? Porque, assim, quando a gente está presencial, a gente ouve a resposta, mas aqui, até ligar o microfone e falar, eu sei que não fica bom, né? Se alguém quiser falar, não tem problema, pode responder. Mas qual foi a tarefa de Moisés, por exemplo? Né? O que ele trouxe? Ele vivia numa época, num povo, que se alguém fizesse alguma coisa errada contra uma outra pessoa, essa outra pessoa se sentia no direito de matar não só ele, matar a família dele. Vocês conseguem imaginar a gente lá atrás vivendo isso? Como era? Então, assim, você fez uma coisa contra mim, eu não tenho direito só de te matar. Eu tenho direito de matar você e a sua família, porque você me roubou. Então, a lei mosaica, hoje, para nós, olho por olho, dente por dente, é ainda muito rude, mas na época foi o melhor que Moisés conseguiu fazer. Porque aí a questão era mais ou menos ter uma medida. Então, começa a nortear uma medida aí. Né? Não, você não precisa matar uma família inteira porque uma pessoa morreu, ou porque uma pessoa errou. Até porque, muitas vezes, a família inteira é boa e só tem uma pessoa que vai fazer bobagem. Isso já acontecia também na antiguidade, né? Nos dias de hoje também. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pensar que Moisés trouxe uma medida mais curta. Então, se um irmão te tirou um braço, você tem direito de tirar o braço dele. Mas você não tem direito de matá-lo nem de matar a família dele. Depois, Sócrates e depois Platão vieram trazer outras informações sobre a ideia do Deus único, sobre a ideia do... Eles até falavam um pouco sobre o que a gente acredita no espiritismo, né? Sobre a questão da mediunidade, da reencarnação, mas isso acabou se perdendo um pouco lá porque o povo ainda não alcançava, né, essas informações. Então, esses, segundo o espírito Henri Heine, são os primeiros trabalhadores, os trabalhadores da primeira hora nessa história encarnatória, nessa linha encarnatória que a gente pensa como espírita. E por que ele coloca os espíritas como os trabalhadores da última hora? Vocês já pensaram sobre isso? Por que nós somos os últimos? Ou os da última hora? Ele não diz que somos os últimos, mas somos os da última hora, ou seja, chegamos muito depois. Por quê? Porque esses anteriores tiveram muito trabalho. Então, eles podem ser equiparados àqueles que trabalharam 12 horas. Quando nós encarnamos agora, muita coisa está pronta. O próprio Espiritismo já está pronto. Está tudo aí, está tudo posto. Kardec teve um trabalho danado para fazer a obra básica, né, para compilar todas as informações. E agora a gente vem recebendo as complementações, vamos dizer assim, né, espirituais, que chegam ainda através de alguns médiuns, e a gente mesmo vai divulgando aquilo que já está colocado. Então, por isso somos os trabalhadores da última hora, porque o nosso trabalho é mais leve do que o trabalho de Moisés, por exemplo. Que não foi só ele, né? Porque, na verdade, assim, a gente fala de uma pessoa, mas é claro que existiam muitas outras pessoas que ajudaram de alguma forma, né?
assim como Kardec, a gente vai falar de Kardec, mas a gente sabe de uma gama de médiuns, uma gama de pensadores da sociedade espírita e de outros trabalhadores que ajudaram nessa compilação de dados, nessa mudança de modelo, de paradigma, né? Então, a gente vai pensar em Moisés, mas a gente vai pensar aí numa pleiade de espíritos, uma falange que vem encarnar para auxiliar a Terra nesse progresso aí, nesse primeiro momento. Então, a vida para a gente hoje está mais fácil. E aí vem a segunda questão, que é: quem trabalha desde a primeira hora foi mal pago? Vocês acham que Moisés foi mal pago em relação a Kardec? Não. Por que não? Porque existe uma coisa chamada alegria do trabalhar. Então, Moisés, quando ele estava lá, ou Sócrates, ou Platão, ou qualquer um dos que veio a serviço, né? Quando eu estava lá trabalhando, claro que não foi fácil. Enquanto ele estava encarnado e esqueceu todo o restante, ele estava árduo, né? Angustiado, imagino eu, enfim. Mas tem a alegria do servir. E essa alegria não tem preço. Vocês imaginem, voltando para a parábola de Jesus, esses que foram chamados no início do dia, eles tiveram a dificuldade do trabalho árduo de um dia inteiro. Mas e a angústia de quem não conseguiu o trabalho? A angústia da ociosidade. A angústia de não saber se teria dinheiro para botar comida em casa no dia seguinte. E nós, como espíritas, como temos utilizado essa 1 hora de trabalho que nos cabe? E toda a angústia que nós já vivemos nas encarnações passadas, dos erros cometidos, de estar esperando uma nova oportunidade, de estarmos reestabelecendo projetos e caminhos para refazer situações que precisamos refazer. Então, não se pode medir diretamente, como os trabalhadores da primeira hora fizeram, porque a gente não tem medida. Quem tem essa medida? Quem é que pode avaliar a qualidade do trabalho? Quem contratou. Porque quem contratou sabe o que espera do trabalho. O que espera do trabalhador e do que ele vai fazer. Então, também existe um outro ponto de vista nessa questão, que é, às vezes o trabalho é mais árduo, mas aquele último que chega vai fazer a lapidação, vai fazer o ajuste fino, vai fazer brilhar aquela pedra que foi lapidada o dia inteiro. Se a paga é a mesma ou não, só quem contratou vai saber. Então, não somos nós que temos que questionar por que fulano tem tais benefícios ou por que Beltrano tem tais benefícios e a minha vida é tão dura. E eu estou sempre na angústia. E eu estou sempre tentando. Porque quem sabe é quem contratou, é quem nos permitiu encarnar para essa tarefa, para esse trabalho que é a reencarnação. O trabalho já tem que ser a recompensa. Então, se nós estamos na última hora trabalhando, que seja a nossa recompensa ao trabalho. A alegria de poder servir, seja na primeira, seja na 12ª hora. Porque é isso que vai contar no final. É disso que nós vamos estar falando quando finalizarmos essa etapa.
Mas quem pode avaliar a qualidade disso é o dono da vinha. No nosso caso, é Deus. Porque é Deus quem vai saber da condição espiritual que nós temos, das possibilidades que nós temos e do quanto disso nós aproveitamos. Então, lá atrás, o dono da vinha, segundo Jesus, pagou um denário aos que trabalharam só 1 hora, porque ele entendeu que aquela 1 hora valia por um dia inteiro. Inclusive, no texto fala disso. Não eram preguiçosos que estavam fugindo do trabalho. Eram pessoas que estavam aguardando ansiosamente e que ninguém os tinha chamado. Mas agora chegou a nossa hora. E aí, nós, como espíritas, qual é a nossa missão nesse processo? Nós somos melhores que os outros, dos outros segmentos religiosos? Não somos, nem um pouco. Na verdade, nem melhores, nem piores. Cada um tem o seu processo, né? Mas o que nós temos de diferente? Por que o Henry Heine vai dizer que os espíritas são os trabalhadores da última hora? Ele não disse as pessoas nascidas no século XIX ou as pessoas nascidas no século XX são os trabalhadores da última hora. Ele fala os espíritas são os trabalhadores da última hora. E por que somos nós? O que nós temos de diferente da maioria dos outros segmentos religiosos? Vocês já pensaram? O que o Espiritismo tem de diferente? Tem a mediunidade, não é? A maioria dos segmentos religiosos ou não acredita na mediunidade ou não acredita da forma como nós acreditamos. E isso precisa fazer diferença na nossa vida como? Eu quero que cada um pense como a mediunidade como o conhecimento da mediunidade faz diferença na sua vida. O que você faz com essa informação? Como é que você se utiliza dessa informação? Alguém quer falar? Quer abrir o microfone e falar? Como é que esse conhecimento te ajuda? Ou será que te atrapalha? O outro item... Quer falar, Leila? Pode falar. É uma diferença muito grande a comprovação desse plano espiritual, que somos imortais e que realmente a vida continua. Isso é a comprovação real da existência do plano espiritual. Uhum. E nós somos espíritos, estamos aqui, mas somos espíritos. Certo. E a gente precisa pensar como essa informação faz diferença para mim, né? Saber que eu vou partir daqui para um plano espiritual, ou quem eu amo, amei, está no plano espiritual, isso me consola ou não? Isso me angustia? Né? Então, é a forma como a gente vai lidar com essa informação que vai fazer diferença, né? O que mais que a gente tem de diferente? A gente acredita na reencarnação. Que é isso, né, Leila? Além de estar no plano espiritual, a gente vai voltar. A gente vai voltar. E como vai voltar?
Então, esse mês a gente está no Setembro Amarelo, né? É o mês também espírita, né, do João Batista, mas fazendo um paralelo dessas duas informações, né, mediunidade, reencarnação, o que a gente pode trazer para o Setembro Amarelo? Para a ideia do suicídio? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, e aí, assim, isso é estudado, veiculado muito por vários segmentos de estudo de pessoas, né, psicólogos, psiquiatras, estudos espíritas e de outros segmentos religiosos, que, assim, a pessoa que pensa em suicídio, ela, na verdade, ela quer fugir da dor. A dor que ela sente está num nível tão insuportável que ela quer se livrar dessa dor. Ela já não tem mais o que fazer. Mas, se nós, estando nesse nível de dor, tivermos condição de pensar em tudo que a gente tem de informação mediúnica, tá aí Dona Ivone Pereira, com Memórias de um Suicida, que traz ali inúmeras informações. Tem vários outros livros falando sobre isso. E se a gente pensar na condição reencarnatória de um suicida numa nova encarnação, o que a gente faz com essa informação? Isso é para cada um. Não necessariamente vai ser um discurso, né? Não é para ser um discurso, na verdade. Isso é para ser uma reflexão individual. Mas nós, como espíritas, podemos, nesta reflexão, também levar essa informação ou estas informações para pessoas que estão nesse momento de angústia e dor. Porque isso vai fazer diferença, talvez, na vida de algumas pessoas. Então, que nós possamos utilizar essa informação ou essas informações de forma a melhorar, amenizar o sofrimento de outras pessoas. E é nessa condição que nós entramos como trabalhadores da última hora. Porque o catolicismo está aí há 2000 anos. O protestantismo está aí há alguns séculos. E o espiritismo vem acrescentar essas informações. O budismo já está aí, e o budismo também acredita em muitas dessas informações, né, de reencarnação, mas de uma forma um pouco diferente, o hinduísmo também. Então, cabe a nós divulgar de forma correta, de forma acolhedora, essas diferenças que o espiritismo traz para nós. Nós temos ainda uma terceira diferença, que é a caridade. Aí vocês vão falar assim, não, mas caridade todo mundo faz. Caridade não é exclusividade do espiritismo, muito menos dos espíritas. Os outros segmentos religiosos também fazem caridade, e muita caridade. Certo? Qual é a diferença da caridade que a gente deve praticar? É o que Kardec chama de BIP. A caridade, ela tem obrigatoriamente que passar pela benevolência, pela indulgência e pelo perdão. Então, a caridade que nós praticamos deve ser uma caridade consciente. Eu não posso levar um prato de comida para um irmão morador de rua julgando porque ele está bêbado. Isso está longe de ser o BIP.
Me falta... Eu até tenho a benevolência de levar, mas me falta a indulgência de entender a condição em que ele está naquele momento. E me falta talvez o perdão. Então, ter consciência desse desdobramento da caridade também vai fazer muita diferença na condição e na prática espírita. Certo? Tudo bem? Aí eu vou pedir agora para vocês colocarem o slide 1 para mim, por favor. Então, no capítulo 20, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Erasto vem nos trazer a seguinte orientação. Partir, então, ele está falando aos espíritas, partir, então, cheios de coragem para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Vou ler de novo. Partir, então, cheios de coragem, cheios de coragem. Nós temos que ter coragem, nós temos que ter animação, nós temos que estar vestidos com as roupas do Cristo, e as roupas do Cristo são as roupas espirituais, que vai passar pelo amor, que vai passar pela animação e que vai nos trazer a coragem necessária. Para removerdes as montanhas de iniquidades, que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. E aí eu vou fazer uma outra pergunta. Quais são as iniquidades de hoje? Pode tirar, por favor. Obrigada. Obrigada. Quais são as iniquidades de hoje? Tomando cuidado para não utilizar a sua própria lente para essas iniquidades. Porque tem coisas que eu acho que são erradas, mas uma outra pessoa pode não achar que é errado. Então, quais são as iniquidades que a gente sabe que são coletivas, que são realmente de acréscimo, de pensamento coletivo, né? De juízo comum. Vocês conseguem pensar em algumas? E aí, pensando no hoje, nós conseguimos pensar em como era a vida antes da vida pagã, como ele coloca? Nós conseguimos pensar na vida antes de Moisés? Como era matar uma família inteira? Como era dizimar uma cidade inteira? Isso hoje para nós é como lenda, né? É alguma coisa que a gente sabe que aconteceu, mas graças a Deus a gente não consegue nem mais imaginar. Então, o que ele traz para nós é que a nossa tarefa é de eliminar essas iniquidades da mesma forma que ao longo desses milênios as outras iniquidades foram eliminadas. Nós estamos num processo de melhora, de regeneração do planeta Terra, de superação, de equilíbrio. Então, o que cada um de nós está fazendo para contribuir com isso? Vamos pensar um pouquinho agora.
Pensamos. O que eu estou fazendo para contribuir para um mundo melhor? Para diminuir essas iniquidades? Estou só reclamando? Estou só apontando? Ou estou efetivamente orando? Trabalhando? Aí vou pedir para ler, para colocar o segundo slide, por favor. Como se reconhece um espírita? E aí Erasto é quem vai responder para a gente. Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão, pelo número de aflitos a quem levem consolo, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Como está a nossa medida em cada uma dessas orientações que Erasto nos deu? Quantos aflitos temos consolado? Temos amado o próximo o suficiente? Ou podemos buscar amar mais? Quem é seu próximo? O próximo mais próximo é a gente mesmo. E depois de nós, os nossos próximos mais próximos. Como está a sua abnegação e o seu desinteresse pessoal? São reflexões que o Espírito Erasto nos traz, porque ele está dando a receita. O outro slide, por favor. As condições essenciais para os trabalhadores são a constância, o desinteresse, a boa vontade, o esforço e o esforço que fazem no trabalho que assumiram. Então, essa informação quem nos traz é o Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Então, olha que importante nós termos constância. Às vezes a gente tem boa vontade, às vezes a gente tem desinteresse, mas a gente não é constante. Uma semana eu faço, aí na outra semana aparece alguma outra tarefa, eu acabo não conseguindo, aí depois eu vou de novo. Então, o esforço da constância e o esforço no trabalho são duas características que o Caibar chama de os bons trabalhadores se distinguem por essas características. Então, nós que somos dispostos a sermos bons trabalhadores, está aí uma outra receita. A constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço no trabalho no bem, no trabalho que nós assumimos, a responsabilidade que nós assumimos. Pode tirar, por favor. E aí, voltando a falar um pouquinho das horas trabalhadas, nós podemos pensar também na condição espiritual de cada um. Porque eu, mesmo hoje, na minha encarnação atual, eu teria condição moral de assumir uma tarefa como Moisés assumiu? Não. Não teria. Então, os trabalhadores da primeira hora, eles tiveram um trabalho mais árduo, mas também de envergadura moral muito grande, que nós não tivemos condição. Nós somos considerados os trabalhadores da última hora porque estamos aqui para fazer o ajuste fino, para fazer aquela pequena coisa que vai, talvez, melhorar um pouco mais a condição. Mas em que momento da nossa encarnação? Vamos pensar numa linha encarnatória. Em que estágio da nossa linha encarnatória nós nos encontramos?
Qual é o tipo de trabalho que me cabe? Quais são as tarefas que eu me proponho nessa condição espiritual em que eu estou, em que eu me encontro? Quais são as tarefas que me cabem nesse momento de pandemia? Ligar para uma pessoa com quem a gente já não conversa há muito tempo, pode ser? Levar consolo, amar ao próximo, né? A gente, às vezes, faz um atendimento fraterno sem nem saber o que está fazendo. Fazer uma oração sincera, pedindo a Deus que cuide dessas pessoas que estão doentes, dessas famílias que estão se perdendo seus entes, essas famílias que muitas vezes não têm um conhecimento espiritual, para que os bons espíritos amparem, para que os bons espíritos envolvam. Não é também uma forma de trabalho? E se a gente fizer isso com constância, com boa vontade? Será que isso não vai ser levado em conta? Então, são orientações que o Erasto nos trouxe, né? O Espírito Erasto, depois o Caibar Schutel, de formas que a gente pode trabalhar, às vezes com coisas simples, não necessariamente a gente precisa ter dinheiro para ajudar alguém, muitas vezes o dinheiro é até secundário diante de um sorriso, diante de um telefonema, diante de uma prece, diante de uma leitura espírita, diante de uma reunião mediúnica. São muitas as formas que a gente tem de contribuir para uma tarefa de eliminação das iniquidades. Nós estamos num estágio mais ou menos equilibrado no planeta Terra. Mas individualmente, nós, enquanto coletividade, a gente tem mais ou menos, né, uma condição. Mas individualmente, nós temos muitas diferenças. Então, o Senhor da Vinha vai nos cobrar e vai nos pagar de acordo com essa condição, porque Ele sabe da condição de cada um. Não somos nós que vamos julgar o trabalho, nem nosso e nem dos outros. Nós podemos cuidar de nós, do nosso trabalho, daquilo que nos propusemos a fazer. Antes da pandemia, durante a pandemia, e o que faremos depois que ela passar, porque uma hora vai passar, vai acabar esse processo, e como seremos nós quando isso tudo passar? Certamente marcas vão ficar, certamente. Mas como estaremos nós? O que faremos dessas marcas? E aí eu queria fazer uma outra pergunta. Como vocês imaginam um mundo melhor? O que pode melhorar nesse mundo? Como é um mundo melhor? Como é um mundo de regeneração? E o que nós estamos fazendo efetivamente para contribuir para isso que a gente imagina ser melhor? O que vocês me dizem? Que essa é a ideia. É pensar sobre si, sobre como cada um pode contribuir, como cada um vai ser medido pela sua possibilidade. Você pode, por favor, botar o outro slide? E aí eu vou fechar com uma frase do Espírito de Verdade, que está lá no capítulo 20, no item 5,
do Evangelho segundo o Espiritismo. Façamos a nossa parte para que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Então, que façamos cada um de nós a nossa parte, para que o Senhor, ao nos abordar, ao chegar na Terra ou chegarmos nós ao plano espiritual, que Ele encontre a obra acabada. É isso, meus irmãos. Pode tirar, por favor. Obrigada.